Bem-vindos à nossa live 39x Histórias. Momentos à volta do bem-estar. Declaração de isenção de responsabilidade. Os produtos e dispositivos da empresa LifeWave, sobre os quais iremos falar durante estas lives, são produtos de saúde e bem-estar e não produtos ou dispositivos médicos. Nenhum dos nossos produtos tem como objetivo diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer tipo de doença. Recomendamos sempre que consulte o seu médico antes de começar a utilizar qualquer novo produto de bem-estar. Nunca suspenda um tratamento médico prescrito pelo seu médico, mesmo que note melhorias, sem o informar. Fale-lhe sobre a tecnologia LifeWave e, caso ele não a conheça, coloque-o em contacto com um dos muitos profissionais de saúde que trabalham diariamente com esta tecnologia. Temos também a possibilidade de lhe enviar links com estudos científicos e explicações dirigidas a profissionais de saúde. É importante deixar claro que todos os testemunhos apresentados durante as nossas transmissões ao vivo são experiências pessoais relacionadas com o uso das nossas tecnologias. Os resultados podem variar e a eficácia destes produtos pode depender de vários fatores, nomeadamente a saúde individual, a alimentação e o estilo de vida. Viva mais, viva melhor. Bom dia a todos os que nos estão a ver em direto ou que vão ver depois, mais tarde, a gravação. E bom dia aos participantes. Primeiro ao meu colaborador Márcio, que está em plena natureza. O meu nome é Rui Loureiro, estou-vos a falar do sul da França, aqui bem entaladinho entre o Mónaco e a fronteira com a Itália. Um lugar maravilhoso para viver e para aproveitar da vida. Convido-vos todos a virem dar uma saltadinha aqui, porque realmente vale a pena. Se bem que hoje temos uma convidada que nos está a falar de um sítio que também tem um clima maravilhoso, que é o Algarve. E Márcio, diz-me lá, onde é que tu estás e quem és tu, afinal, Márcio? Olá, muito bom dia a todos, tanto de Portugal como em qualquer parte da Europa ou do mundo que nos estão a assistir. Normalmente eu assisto de França, pertinho de Luxemburgo, mas hoje estou dentro do Luxemburgo para toda a gente saber também que é possível nós desenvolvermos aquilo que nós quisermos quando nós queremos. Hoje estou a trabalhar, mas estou na minha hora de almoço, então eu estou aqui com vocês porque nós não podemos deixar de levar esta maravilhosa tecnologia ao mundo inteiro, não é assim, Rui? É isso mesmo, olha, o meu nome então é Rui Loureiro, estou-vos a falar então do sul de França, eu sou enfermeiro há 36 anos e há mais de 20 anos que me dedico a tudo o que tem a ver com bem-estar e atualmente trabalho exatamente com a tecnologia LifeWave, que me proporcionou um resultado incrível e que está a proporcionar resultados incríveis a muita gente, a milhares e milhares de pessoas ao redor da Europa e milhões ao redor do mundo. Na realidade, na Europa ainda é uma tecnologia pouco conhecida. Eu vou-vos mostrar aqui de que é que se trata. É este adesivozinho, tem marcado aqui X39, ok? Há vários outros diferentes, mas é esta pecinha que está aqui e que trabalha com fotobiomodulação. E o que é isto da fotobiomodulação? Vocês já tiveram uma breve explicação no vídeo, mas para quem realmente não percebeu muito bem, a fotobiomodulação é terapia com luz. É um processo no qual a luz, especialmente em comprimentos de onda específicos, interage com as células do corpo humano. E ao interagir com as células do corpo humano, interage como não importa qual outro tipo de luz, porque nós sabemos, por exemplo, que a exposição ao sol faz, por exemplo, a produção da vitamina D. Mas muitas outras interações com a luz existem e a luz é utilizada há milénios pelo ser humano para o bem-estar, para a saúde, etc. Portanto, esta interação estimula certas regiões bioquímicas e vamos aqui mostrar como é que o X39, este patch, utiliza a fotobiomodulação. Na realidade, ele funciona como se fosse um pequeno espelho, porque ele tem nanocristais orgânicos exatamente aqui no núcleo, ok? Nesta parte mais branca. São nanocristais orgânicos que vão receber a luz infravermelha que nós emitimos, portanto, aquela luz infravermelha que nós não vimos, mas que torna a nossa pele quente, porque quando morremos deixamos de ter essa luz e deixamos de ter a pele quente, portanto, passamos a estar frios. E estes nanocristais orgânicos refletem e modulam a luz infravermelha natural emitida pelo corpo. Portanto, dá para ver imediatamente que aqui não se trata de um medicamento, é um dispositivo de bem-estar, como foi dito na introdução. Agora, o que é preciso entender é que quando essa luz reflete de volta para a pele frequências específicas, ela ativa receptores solares que estimulam
a produção de processos bioquímicos e de um peptídeo chamado GHKCU, que é um peptídeo natural que existe em todos nós e que é responsável exatamente por variadíssimas coisas no nosso corpo. Por exemplo, ele ativa genes de regeneração celular, repara o DNA, estimula a produção de colagênio e elastina, melhorando a saúde e a aparência da pele, por exemplo, e das articulações, reduz a inflamação e automaticamente reduz também a dor, melhora a cicatrização de feridas, promove a produção de células estaminais e regenera os tecidos. Portanto, uma forma de nos mantermos mais jovens, de recuarmos na idade, porque quando o X39 aumenta então os níveis deste peptídeo, o corpo tende a entrar num estado de reparo e regeneração natural. O nosso corpo é agredido todos os dias pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo stress, pela poluição, pela alimentação, e na realidade nós precisamos combater tudo isto e este é o dispositivo único no mundo que foi desenvolvido especialmente para reativar as nossas células estaminais que perdem a sua atividade ao longo da vida. Pronto, então isto era um resumo rápido do que é realmente esta tecnologia, do que é o X39 e vamos passar Oh, já Rui, à nossa... Diz, Márcio. desculpa te interromper, eu queria fazer um pedido especial antes de nós passarmos para a nossa convidada de hoje. Todas as pessoas que estiverem a assistir, seja aqui via Facebook Live ou seja através do YouTube Live, todas as pessoas que já usam o dispositivo X39, se puderem, coloquem nos comentários quais são os resultados que vocês têm tido. Quem está a assistir no Facebook Live também, se depois puder, passe no YouTube do Rui e coloquem lá também nos comentários, porque é muito importante para nós podermos mostrar às pessoas que não é só a nossa convidada que tem resultados, mas todos vocês que estão a usar também têm. Vamos lá, Rui. Exatamente, e já agora coloquem também nos resultados onde é que nos comentários de onde é que nos estão a ver. É muito importante também nós sabermos onde é que conseguimos chegar, ok? Helena, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, Helena, gostaria então que começasses por te apresentar, que idade tens, onde é que nos falas, e o que é que tu és? Quem é a Helena? Tem, Helena. Então, antes de mais, obrigada por este convite aos dois. É uma honra poder partilhar aqui a minha história e falar aqui desta tecnologia está a ser a transformar tantas vidas. Eu sou a Helena Leonardo, tenho 41 anos, falo-vos do Algarve, propriamente de São Brás de Alportel. Sou natural de Faro, sou uma farense pura, mas estou a viver em São Brás de Alportel, que é bem pertinho de Faro. Sou mãe de duas crianças lindas, sou casada. Em termos profissionais, sou licenciada em Fisioterapia, Osteopatia e em Medicina Tradicional Chinesa. E, e mais? E o que é que te... Faz-me mais perguntas. Basicamente é isso para te apresentar, está ótimo, portanto tens uma profissional de saúde e se calhar há um bocado de tendência de pensar que, como profissional de saúde, para já, isto é para profissionais de saúde. Portanto, estamos aqui a falar de saúde, isto é para profissionais de saúde. E segundo, claro que um profissional de saúde vai logo aceitar esta tecnologia, vai logo pensar, exatamente vou trabalhar com isto. É exatamente assim, não é, Helena? Não. Oh, a sério? Não, então eu vou-vos contar aqui um bocadinho a história e partilhando também como é que o X39, como é que esta tecnologia entrou na minha vida. Uma amiga minha e uma colega de profissão já me tinha falado anteriormente, aliás, não uma, mas duas colegas já me tinham falado anteriormente e eu não estava nem para aí virada. Porque, lá está, profissional de saúde, cética. Como é que, agora não posso tirar, não é? Porque já coloquei o meu aqui no pescoço, mas como é que, como tu mostraste, como é que um disquinho tão pequenino, no tamanho, exato, no tamanho de moeda de 1 euro, Não, tem 2 assim, euros, faz. 2 euros. Foi inflacionado. 2 euros! Como é que ele faz essas maravilhas? Como é que é possível ele atuar, não é? Em tantas áreas do nosso corpo. E porquê que é este pensamento? Por desconhecimento. Porque eu também não me dei ao trabalho de ir pesquisar na realidade o que é que consistia esta tecnologia. E é o que pode acontecer a muitas pessoas. Dizem logo, ai, não, não quero, né? O ceticismo logo ali a falar, porque não há conhecimento do que é que consiste em si. Então, eu disse logo que não. Ela chama-se Mónica. Eu disse logo que não, porque ela falou comigo, né, toda entusiasmada nos resultados que estava a ter, nomeadamente ali na parte da menopausa dela, etc, né? Porque em termos de calores, em termos de distúrbios ali de emocionais, etc. E eu disse, ok,
mas não quer saber mais, né? Não parou ali a conversa. Só que mal sabia eu que poderia ser a minha solução, que podia ser uma alternativa. O meu pai foi diagnosticado com demência em 2023. Ele estava a ser acompanhado por várias especialidades diferentes, porque ele também tinha sido submetido, à colocação de um pacemaker. Então era cardiologia, era neurologia, era psiquiatria, era medicina interna, enfim. E que cada especialidade dava, obviamente, não é? Medicação diferente, no sentido de salvar aquela pessoa, de salvar o meu pai, o paciente. O que é certo é que o meu pai cada vez mais estava a piorar, a piorar, na sua condição, ao ponto de falar já muito lentamente e às vezes babava-se a falar, assim que se sentava na esplanada de um café, ele adormecia, amigos deles chegavam a enviar fotos com o meu pai a dormir literalmente na esplanada do café. O andar dele era muito lentinho, quase no sentido de rastejar os pezinhos a andar. Não se recordava dos meus filhos. E a situação estava a piorar. E quando é que a luzinha da Mónica me veio à cabeça? Foi quando o meu pai teve ali uma intoxicação medicamentosa, de excesso de medicação que ele tomava, o corpo dele entrou em colapso, começou a inchar, inchar, inchar de uma tal forma que não dávamos conta, não havia uma camisa de serviço, não havia umas calças que coubesse. Hum, as pernas dele, né, ali na zona dos gêmeos, não passava as calças de tão inchado, de tão apertado que estava. E eu e a minha mãe na altura estávamos ali a entrar em desespero e foi aí que a luz da Mónica veio assim: será que aquela coisa que a Mónica me falou poderia ser uma salvação à situação do meu pai? Entrei em contacto com ela e a mim, Rui, e a todas as pessoas, e Márcio, todas as pessoas que nos estão a ouvir, a mim tranquilizou-me uma coisa, que é, o meu pai já estava a tomar excesso de medicação. E, para mim, uma tecnologia nova, o que é que nós associamos? Logo, medicação, não é? Algo que vai entrar para dentro do corpo. E eu perguntei, Mónica, isto não tem contraindicações. E a Mónica disse: Olha, Helena, isto não tem contraindicações. As contraindicações que existem é grávidas, que não é o caso, se a pessoa é transplantada, que também não é o caso, ou se tiver um processo ativo de quimio e de radioterapia, que também não é o caso. Então não tem estes três sintomas e não é que seja contraindicação, não é mais indicado para utilizar, não é que seja. Porque não há contraindicação mesmo, porque estamos, como disseste bem, estamos a falar de fototerapia, é de energia. Então. Não é transdérmico, não passa nada para dentro do corpo, não tem químicos, não tem opioides, não é injetável, porque há pessoas que pensam que células staminais, injeção, né, plasma, etc. Por isso, ou não vai fazer nada, ou se fizer é para melhorar. Epá, e aquilo fez-me sentido. Eu assim, ok. Então, se não tem químico, não é mais uma coisa, né, a ser adicionada ao corpo do meu pai. Eu preciso disso agora. Eu não sei. Ela, em 2 horas, eu tinha o produto na minha mão. No dia a seguir, coloquei no meu pai. Em 5 dias apenas, 5 dias apenas, o corpo do meu pai desintoxicou todo. Eu vou à casa dos meus pais, eu fazia o acompanhamento via telefone com a minha mãe. Eu vou à casa dos meus pais e quando eu vejo o meu pai entrar, né? Eu entro em casa, todo sorridente. Ahm, a andar normal. E sendo ele, né? Quem conhece o meu pai sabe que ele perfeitamente está a ver o panorama todo. E pergunta: então, não trouxeste os meninos? E eu, aquilo. E eu, o quê? Bateu Quantas forte. vezes que tu não perguntavas pelos miúdos? E eu olho para a minha mãe e eu, mãe, isto é milagre. Mãe, isto é milagre. E ela, sim, filho, sim. E eu, no primeiro dia, aqui também ressaltar, porque às vezes esqueço desta situação e é importante. No primeiro dia que eu coloco o X39, o meu pai estava com uma dor no joelho. E ele, porque lá está, ele ao andar muito devagarinho, ele torceu o joelho e ele estava com uma dor no joelho. E às vezes, lá está, ele fez muitas sessões comigo e a situação do joelho não estava a melhorar. Até porque ele também não sabia bem se tinha dor, se não tinha dor, não é? Estava ali um bocado confuso. Em 2 dias, porque depois pus na zona do joelho, em 2 dias, no primeiro dia, em 1 minuto, ele sentiu logo ali melhorias, porque eu tocava e ele, né, quem tem dor faz aquela cara de dor, não é? Pode não perceber o que é, mas quem tem dor, tem dor.
Num minuto, ele não fez mais aquela cara de tenho dor. E no segundo dia, só para descarga de consciência, eu tocava e ele andava normal e eu assim, epá, isto é... E o que é isto? E ao final de 5 dias, além de não ter dor, uma energia incrível, a perguntar pelos meus miúdos, ativo, ou seja, o corpo dele desintoxicou, não havia inchaço, não havia nada, e eu assim, eu preciso de saber o que é isto. Eu preciso de conhecer o que é que está aqui. Porque, não sei se tu és assim, Rui, né? Malta e Márcio, mas os profissionais de saúde são bastante curiosos e às vezes não é à primeira nem à segunda, e eu sou daquelas pessoas que lê aquelas letrinhas pequenas, né? Vou ali pesquisar tudo e mais alguma coisa. E disse à Mónica: preciso saber o que é isto. Não sei o que é que tu fizeste. Nem ela queria acreditar nas rápidas melhorias do meu pai, mas eu preciso mesmo de entender o que é isto. Ahm, e foi assim: eu comecei a pesquisar, tive umas reuniões com os nossos uplines, temos sempre uma equipa fantástica pronta para nos ajudar, o que é incrível. Este sistema, quem está a iniciar e que vê melhorias e quer partilhar com o mundo, porque é impossível ficarmos calados, é impossível. Quando me falam no ceticismo, eu entendo na perfeição todas essas pessoas, porque também eu era. E eu pensava que não precisava de usar o X39, até perceber que tenho 41 anos e que a partir dos 25 a 30 anos as nossas células staminais começam-se a inativar e que aos 40 anos nós só temos 40% destas células ativas, e eu tenho antecedentes pessoais familiares. Eu tenho antecedentes dos meus familiares, que muitos faleceram por infarto de miocárdio, com AVCs. E esta situação de demência, que por acaso não temos conhecimento nenhum de um familiar que tenha tido uma doença do foro neurológico, mas existem antecedentes. Então, se existem antecedentes, temos que fazer a prevenção. E isto fez-me sentido, porque eu trabalho muito na prevenção, isso é que é a minha praia. Eu trabalho, claro, na urgência, né? Mas depois, o que é que eu faço quando a pessoa está bem? É as manutenções. Então é o quê? É prevenção para que a pessoa evite ter novamente aquele tipo de situação. Claro, E claro. aquilo fez-me sentido. E eu assim, epá, eu vou começar a usar. Mas, para mim, foi difícil, porque eu não sentia nada de diferença. Eu usava e toda a gente sentia melhorias e tal, só que não tinha nenhuma situação que justificasse a utilização do X39. E eu Helena, Pensavas eu tu? peço, Ou eu peço pensas? desculpa estar a interromper em relação a essa situação, e aproveitando também o que já foi falado anteriormente, eu também era cético, então eu compreendo muito bem o que era isso, porque quando me foi apresentado, como o Rui falou, eu sempre digo que olho para o patch um pequeno adesivo, um bocadinho como uma moeda de 2 euros, um bocadinho maior que uma moeda de 2 euros, e eu também não acreditava nisso. Não acreditava nisso até que a minha esposa realmente começou a usar, e ela, com um único patch, no dia a seguir, a escoliose dela, as dores, os bloqueios, desapareceu tudo. Há 2 anos praticamente que nunca mais ela viveu assim. Mas é uma situação um bocado complicada, porque às vezes eu falo com muitas pessoas agora em relação ao usar. Porquê? Porque muitas vezes nós não temos problemas nenhuns, como o Rui falou e como também falaste, pensamos nós que não temos, não é? Mas eu digo sempre às pessoas uma coisa muito importante antes de começar a usar o X39. Escreverem num papel como é que elas se sentem. Se dormem melhor, se têm energia, se não têm, como é que elas se sentem. Então eu vou escrever tudo. Porquê? Porque nós sabemos que os primeiros sintomas que nós começamos a ter com o uso do X39 é mesmo isso. É as melhorias no sono, é a energia. E muitas vezes nós até começamos a sentir essas coisas, mas como nós nem sequer pensamos nisso e também não temos nada escrito, é como se o X39 não tivesse a fazer nada. Eu temos algumas pessoas que começaram a fazer isso e realmente elas começaram a ver, espera aí, não dormia tão bem. Olha, eu escrevi aqui, não dormia tão bem. Agora estou a dormir um pouco melhor. Eu não me sentia tanta energia quando eu ia trabalhar durante o dia, sentia-me assim um pouco em baixo. Agora já sinto mais energia. Então é muito importante essas pequenas coisas, principalmente para nós que supostamente não temos nada, não é? Márcio, se permites, até inclusivamente acontece uma coisa muito engraçada, que é as pessoas que entram, que começam a utilizar, mas que não têm grandes problemas,
normalmente quando começam exatamente a referir, eu acho que dormi melhor. Bem, pode ter sido coincidência. Eu acho que tenho mais energia, mas é capaz de ter sido coincidência. Portanto, aquela dificuldade em encarar que realmente é o X39 que promove este maior bem-estar, e até porque as pessoas, como há bocadinho a Helena estava a dizer, as pessoas têm tendência a dizer eu sinto-me bem. Eu costumo sempre dizer, sabes porque é que tu te sentes bem? Porque ainda não te sentiste melhor. Porque quando tu te Exatamente. sentires melhor, porque as pessoas têm tendência, por exemplo, eu sinto isto e aquilo, mas isto é da idade, portanto, as outras pessoas, os meus amigos da minha idade, estão todos assim, ou pior, portanto, é perfeitamente normal. E nós muitas vezes temos dificuldade em perceber, e principalmente porque um dispositivo como este, nós temos dificuldade em perceber como é que ele faz tanta coisa. Porque nós temos aquele paradigma que vem, antigo, que vem do medicamento. Tu queres, tens uma dor de cabeça, tomas um medicamento para a dor de cabeça. Tu tens um problema de fígado, tomas um comprimido para o problema de fígado, e assim sucessivamente. Quando nós falamos num dispositivo de bem-estar que ele promove tanta coisa, porque ele promove a regeneração, a autocura do corpo, as pessoas têm dificuldade em perceber. Concordas comigo, Helena? Concordo plenamente. Porque o normal é isso ter medicamento. E muitas vezes associam ou ser algo a diabetes, né? Que é os tais Sim. dispositivos, ou Ou então os pesos de parar de fumar. morfina, Parar de fumar, exatamente. ou parar de fumar. Mas pronto, amigo, que sabem que eu não fumo, portanto nunca ninguém me perguntou. Mas então, mas tens diabetes ou estás com uma dor, que é o tal penso de morfina. Associam, é normal. Pronto, isto é. Porque é o sistema, não é? É uma novidade, portanto, isto, como tu disseste, é muito recente a nível da Europa. A empresa tem 21 anos, mas aqui esta nova tecnologia só entrou nos finais de 2022, então isto é tudo muito inicial, né? É tudo muito no início, é tudo muito. As pessoas ainda não têm a percepção do que é esta tecnologia. Mas para mim, eu não tenho muita dificuldade em explicar a situação da fototerapia. Porque como uso lasers na minha prática clínica, percebes? Eu estou a fazer fototerapia E ali, infravermelho, local, usas muito infravermelho também, certamente. muito infravermelho. Claro. Então, é como se o adesivo, não é, substituísse o laser. Só que o laser é uma luz externa que coloca dentro do nosso organismo e que faz o quê? A regeneração ali local. Enquanto o adesivo, não. O adesivo vai estimular internamente a nossa energia e dessa forma regenerar não só localmente, mas a nível sistémico do corpo todo. Exatamente. Esta é que é a grande diferença. Helena, é muito importante realmente aquilo que está a ser falado, porque nós muitas vezes, há muitas pessoas que não se importam de fazer tratamentos, qualquer tipo de tratamento, às vezes o médico diz, ou o especialista de saúde fala, faz aquele tratamento, ou vai até fazer, no caso, tratamento de laser, etc. Não se importam de introduzir algo dentro do organismo. Mas realmente aqui nós estamos a falar de uma situação que é aproveitada a nossa própria luz, a nossa própria energia, para então trabalhar na regeneração celular e começar a ver todas essas transformações. E às vezes, quando nós falamos com as pessoas sobre esta situação, muitos dizem: não quero, eu prefiro ir comprar ali o medicamento ali na esquina. Mas as pessoas temos todos que pensar nisso. Cada um faz aquilo que achar à sua vida. Nós não estamos aqui para influenciar ninguém, mas nós não podemos nos esquecer que cada medicamento que nós tomamos é mais, entre aspas, uma pequena droguinha que nós vamos colocando dentro do nosso organismo que lá na frente vai nos prejudicar. Às vezes há certas situações que melhoram e prejudicam outras. Aqui no caso do X39 não há nada que nos vai prejudicar. É como o Rui também já falou, ou ajuda ou não ajuda, mas prejudicar não prejudica ninguém. E Não. ajudar ajuda sempre, porque a partir do momento que o colocas, ele começa a trabalhar imediatamente ao nível dos genes. Portanto, não há ninguém que fique indiferente à utilização do X39. Pode eventualmente não ser diretamente naquilo que estava à espera, porque, nomeadamente, as células estaminais são células inteligentes e vão estabelecer prioridades. Eu costumo sempre dizer nas formações, se nós temos um fogo de floresta e ao mesmo tempo um fogo numa casa, é óbvio que os bombeiros não vão primeiro ao fogo da floresta, certo? Portanto, Exatamente. aqui é exatamente igual. Eu posso dizer, Rui, desculpa te interromper, eu posso dizer, eu falo por mim, todas as pessoas
que já usaram o X39 que eu conheço, não há ninguém que me dissesse, eu não tive resultados nenhuns. Nem que seja, tive mais energia, melhorei a minha qualidade de sono, porque lá está, como nós já falámos, às vezes nós não temos problemas de saúde, não temos aquela dor nas costas, dor nos joelhos, que seja uma coisa mais visível, onde nós possamos fazer um exame e aí vai-se verificar. Mas temos aquelas situações, ou não dormir tão bem, ou energia, e há sempre alguma coisa que surge. Nem que seja, atenção, nem que seja estarmos a fazer prevenção, porque as nossas células staminais estão a ser reativadas e nós estamos a começar a prevenir aquilo que poderia vir lá na frente, que isso é muito importante. Ou que já está estabelecido no corpo, e não devemos esquecer que todos os dias circulam na nossa circulação sanguínea milhões de células tumorais que, eventualmente, a uma determinada altura, alguma pode escapar ao sistema imunitário e desenvolver realmente um tumor. E um tumor, quando ele é detectado, tem anos e anos de desenvolvimento, não é uma coisa que aconteceu ontem, ok? Portanto, às vezes as pessoas esquecem isso porque normalmente há sempre a tendência do ser humano de pensar que a coisa só acontece ao vizinho do lado. Nós esquecemos é que para o vizinho do lado, nós somos o vizinho do lado. É esse o problema, não é, Helena? Oi, é isso mesmo. E só fazer aqui uma ressalva, porque acho que também é importante, pessoas que já estejam a utilizar, ou que estejam no início, ou que vão ainda utilizar, relativamente à medicação. A medicação foi feita e ela é muito pertinente, graças a Deus que ela existe, porque em determinadas situações faz falta, faz falta. O que é que acontece? Quando nós utilizamos o X39, estamos a colocar, sei lá, porque nós precisamos, aqui fazer também uma ressalva, nós precisamos pelo menos um período de 90 dias para que haja um ciclo completo de regeneração celular. Não há hipótese que com um dia ou uma semana ou um mês nós consigamos, não é, esta ativação de células terminais. Não, não, não é possível. Então precisamos pelo menos um período de 90 dias ou de 180 dias e por aí fora. Isto para equilibrar o corpo. Ora, quando estamos a equilibrar o corpo, o que acontece é que, ao estarmos a tomar a medicação, vamos imaginar aqui numa situação de tensão alta, não é? Há pessoas que tomam medicação para baixar ou para controlar a sua tensão. Quando o X39 começa a normalizar o organismo, a equilibrar o organismo, o que é que vai acontecer? A tensão pode vir para mais baixa ainda. E a pessoa o que é que sente? Tonturas, nauseada, etc. Então, nestas situações, eu recomendo sempre irem ao médico e perceberem se que podem estar numa sobredosagem. Ou seja, o corpo anteriormente sim necessitava daquele tipo de medicação, mas se calhar para agora já não há esse tipo de necessidade. Pois, exatamente. E sabes que uma das coisas que eu reparo, eu sou enfermeiro liberal, portanto, aqui em França, não estou em nenhum hospital, tenho o meu próprio consultório e faço muitos domicílios. E curiosamente, há uma coisa que eu combato sistematicamente, por exemplo, é o combate sistemático com medicamentos ao colesterol, porque as estatinas é um dos maiores venenos. Nós sabemos hoje em dia que a indústria farmacêutica tem realmente muito poder e continua a impingir, inclusivamente fez com que os médicos aceitassem e os laboratórios aceitassem de baixar o nível de colesterol considerado normal para poder realmente vender, porque é uma indústria e a indústria vive exatamente da venda dos medicamentos e não há venda mais eficaz que o senhor doutor, e eu estou no meio, posso falar à vontade, porque ele vende, ele é um vendedor, mas que nem sequer se dá ao trabalho, porque ele limita-se pura e simplesmente a pôr lá no papelinho, vais tomar isto, aquilo e aquilo 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia e está feito. E a pessoa vai à loja, que se chama farmácia, mas é uma loja, que vende produtos da indústria farmacêutica, ok? Que é uma indústria que procura lucros, como é óbvio, e vai buscar todos aqueles medicamentos. E eu desafio muitas vezes, mesmo colegas médicos, a dizerem-me, consegues-me dizer, a partir do momento que tens 5 ou 6 moléculas diferentes, com toda a certeza a interação entre elas? Nenhum consegue. Nenhum consegue. Porque a partir do momento que tenhas mais de 2, 3 medicamentos, tu não consegues mais saber portanto, a forma como eles vão interagir, as moléculas entre si, tu não consegues realmente dizer o que pode acontecer. E nós vemos todos os dias as pessoas serem encharcadas com mais um medicamento para combater os efeitos colaterais que provocou o anterior.
E isto chega a um ponto onde eu tenho, por vezes, doentes com mais de 20 medicamentos ao dia. Ninguém me venha dizer que uma pessoa com 20 medicamentos ao dia pode estar saudável, porque não pode. Aliás, eu tenho um médico que me diz: se alguém saudável fizesse a experiência de tomar esses 20 medicamentos, ficava doente. Então, e uma pessoa com doença vai tomar 20 medicamentos? E este caso do colesterol, para mim, é gritante, porque hoje estamos numa geração de médicos que, devido à falta de tempo, têm um bocado a tendência de copiar-colar. Ainda por cima, com o aparecimento dos computadores, é espetacular, porque a gente só muda a data da receita, imprime e está feito. E muitas vezes nem nos damos ao trabalho de olhar para o doente, de fazer análise e coisas do género. E eu ainda, há 3 dias, uma doente minha mostrou-me análise e eu já vinha há algum tempo a dizer-lhe para ela parar o medicamento do colesterol, porque uma das coisas que a gente sabe que faz é que provoca demência. Provoca demência, está provado. Além de provocar dores musculares, etc. por aí fora. E ela mostra-me as análises e, curiosamente, ela continuava com a prescrição do medicamento para o colesterol. E sabes quanto estava o colesterol? Estava 40 unidades abaixo do mínimo. 40 unidades E abaixo do mínimo. continuava a atuar. E continuava a tomar. Portanto, o médico nem sequer se deu ao trabalho de ver que aquele medicamento deveria ser retirado. Portanto, tu tens um cérebro que precisa essencialmente de gordura para trabalhar, os nervos têm aquela capinha de gordura exatamente para poder funcionar corretamente. Portanto, o nosso cérebro é composto maioritariamente por gordura e nós estamos a tirá-la e depois esperamos que o cérebro funcione em condições. E realmente isto é dramático, mas as pessoas muitas vezes têm esta dificuldade em perceber, então, mas foi o médico que disse. E nós estamos a falar de algo que nem sequer é um dispositivo médico, mas que vai fazer maravilhas no corpo, porque vai reativar mecanismos que nós tínhamos quando éramos novos, e que fomos perdendo com a idade, paulatinamente, quase nem demos por ela. E depois aquela situação de dizer: mas isto é da idade, toda a gente está na minha idade, está cansado, toda a gente está com rugas, toda a gente está com dores, etc. Por aí fora. Eu também tinha dores. E também fui cético. E quase 30 anos de dores de coluna desapareceram. Hoje não tenho sequer coluna, sou invertebrado. É fantástico, é maravilhoso. Portanto, é claro que o ceticismo existe, mas há uma coisa que é o ceticismo, a outra coisa é a ignorância. E eu costumo dizer, para se terem boas decisões tem que se ter boas informações. E eu, a partir do momento que tive a boa informação, ok, acabou, agora realmente vou-me interessar e vamos embora para a frente. Porque patos para a ignorância nós ainda não temos. Porque senão seria se calhar o produto mais vendido. Estás de acordo comigo? Bom, não vamos entrar em polémicas. Eu gostava agora de perceber é como é que tu passaste exatamente dessa fase do uso do produto para depois dizer, espera aí, e afinal este produto não é vendido num circuito tradicional. E o nosso CEO e cientista foi muito inteligente dizendo não vou entregar isto à indústria farmacêutica, porque não, para já o produto vai chegar muito mais caro ao mercado, mas além disso vou precisar de milhões para publicidade. Então, eu penso que realmente a forma mais eficaz é fazer com que as pessoas que têm resultados publicitem. Como é que tu passaste exatamente deste caso de utilizadora e utilização, por exemplo, para a família, para depois olhares para a vertente e dizer assim, espera aí, então, mas se eu também tenho a possibilidade e afinal eu lido com tanta gente que sofre, todos nós lidamos todos os dias com pessoas que sofrem, por que não partilhar? Olha, olha, Rui, essa pergunta é pertinente. Não foi fácil. Porque não foi fácil, portanto, eu vi logo as melhorias rápidas do meu pai, não é? E no primeiro mês eu partilhei com o máximo de pessoas. Aliás, a minha mãe, assim que viu as melhorias do meu pai, ela começou logo: "Ai, temos que falar com aquela pessoa porque já está com dor já não sei quanto tempo, temos que falar com aquela pessoa." E eu pá, ia lá, só que ia no início, sabes, a medo, porque eu não sabia, inexperiência, não é? Como é que ia resultar naquelas pessoas que eu estava a recomendar a tecnologia. E um dos casos que também me abriu logo assim a visão, a mente, foi uma vizinha dos meus pais, que é a mãe da Cláudia, que tu conheces, e ela fez 50 sessões de fisioterapia. Ela tinha
tinha uma capsulite e estava ali com uma tendinose já, não sei, não me recordo se foi há um ano ou 2 anos, ou seja, que lhe impossibilitava, e a ruptura do tendão, que lhe impossibilitava fazer a flexão, ou seja, ela não levantava mais do que isto o braço, nem sequer chegava aos 90 graus. E eu falei com ela, disse-lhe que é uma nova tecnologia, fui sincera, abriu com o meu coração a dizer que nestes casos ainda não tinha experiência e ofereci-lhe 3 adesivos para ela experimentar. No primeiro dia ela sentiu dores horríveis porque aquilo atuou intensamente, ela sentiu dor horrível e eu disse: continuo, vamos continuar, porque já tinha ouvido que há pessoas que têm ali muita dor no início e eu continuo. Eu tive ao meu terceiro dia, piorei. Ao Tu meu terceiro pioraste dia ao terceiro piorei. dia, pronto. E ao quarto acordei como se nada fosse. E foi o que aconteceu com ela. Ao segundo dia, ela telefona-me a dizer que há não sei quantos meses que ela não sabia o que era dormir, porque a dor dela tinha reduzido 70%. Ao terceiro dia, o incrível dos incríveis é que a vizinha dos meus pais mexe o braço todo. Olha, eu não queria acreditar naquilo que ela me estava a dizer, porque eu comprovei com os meus olhos que o braço não mexia. Eu comprovei, aliás, na minha prática clínica, que eu tenho muitos pacientes com esse tipo de situação. Pá, é raro, é raro ali quando existe aquele tipo de que está agarrado, né? Que ali uma artrose completamente e está ali. Bom, a gente sabe o que é que está a falar. Sim, um Não é fácil, um ligamento calcificado. completamente uma calcificação Exatamente. brutal. Não é fácil mexer logo ali o braço em 3 dias. Não é. Pode acontecer, mas são muito raros os casos. E mais, sem dor. Epá, e aquilo deu-me uma visão gigante. E depois comecei a partilhar. Só que depois, eu, como estava diretamente noutra empresa também de relacionamento, de marketing de relacionamento, que é o boca a boca, aquilo entrou em contrassenso comigo. E eu precisei, depois de algumas situações que aconteceram, eu precisei de parar, de restabelecer. O meu marido, assim que viu as melhorias do meu pai, disse logo: eu quero continuar, porque isto para mim é surreal e eu acredito, porque os meus olhos, aquilo que os meus olhos veem, né, ninguém me tira. E, e ele continuou. Só que eu, Rui, para mim foi difícil porque eu precisei de perceber. Eu estava muito ligada a outra empresa que me ajudou muito e foi para mim uma escola e ajudou muito, muito, muito. Eu tenho bons amigos lá na outra empresa, não é? Também eu. Ah, e Somos da também tu, não mesma. é? Viemos da mesma. Somos da mesma e Ah, tivemos o mesmo tipo de sentimento exatamente no princípio e Foi essa muito dificuldade. difícil, Sim. o desapego e eu precisei de abril a outubro para tomar uma decisão. Eu precisei deste tempo todo e disse ao meu marido e à Mónica, porque eles depois fizeram um complô um com o outro. Estás proibido de falar do X39 em casa. Claro que com a melhoria da esperança entretanto de outras pacientes que eu tinha tido, não é? E que partilhei logo ali no primeiro mês, isso foi chegando a cada vez mais pessoas. Só que eu não estava a perceber o que é que estava a passar. Eu não estava a perceber do crescimento que estava a haver devido à situação do meu pai. Porque eu proibi, simplesmente proibi a palavra X39 e LifeWave na minha casa. Quando eu me apercebo, e depois havia sempre o meu marido muito contente, não é? E aquilo estava-me a fazer um bocado de confusão, como é que ele estava sempre todo contente e falava muito com a Mónica, só que os dois cumpriram a sua palavra. E quando eu tomo uma decisão, vou a um evento também a nível da Europa e África do Sul, da nossa companhia, da outra empresa, e aí eu tomo a decisão, porque o meu coração já não ressoa tanto como ressoava anteriormente. E eu precisei de ir onde tinha criado a minha Big Vision, eu precisei de ir ao mesmo local para perceber como é que o meu coração ressoava. E aquilo depois foi ainda um bocado complicado de eu dizer, ok, se calhar está na altura, porque depois houve ainda outras situações, e foi aí que eu tomei a decisão e digo assim, não, eu não.
Há muita gente que eu já havia melhorar, há muita gente que precisam de mim, precisa que eu fale, que ponha a boca no trombone, como se costuma dizer, e eu vou agarrar esta oportunidade. E foi quando eu cheguei. E passado algum tempo, eu digo assim: vou agarrar a oportunidade. Telefonei ao meu marido, tive logo aqui a conversa em casa. Depois foi com a Mónica. E a partir do momento que eu disse assim: eu vou agarrar esta oportunidade, porque lá está, nós que conhecemos, quem conhece, está no mercado tradicional, né? Que é o nosso caso, tu ainda trabalhas, eu também trabalho, mas que percebe o que é o marketing multinível. Eu adoro o marketing multinível. Eu Sim, muito. adoro, sempre adorei. Por isso é que fez-me sentido para mim entender que a LifeWave estava assente no marketing multinível. Porque não dependia de terceiros, dependia única e exclusivamente do meu trabalho, daquilo que eu fazia. E isso para mim faz-me sentido. E depois não é só isso, o que me faz também sentido é dar a oportunidade a outras pessoas que possam também fazer elas o mesmo. E elas também poderem ser recompensadas pelo seu trabalho. E, e eu assim que entendi como é que funcionava, etc., e eu aí pé no acelerador, e só te sei dizer, Rui, vai fazer na terça-feira. Estamos em Los Angeles, Rui. Na É terça-feira verdade. temos que comemorar isto. Exatamente. Na terça-feira vai fazer um ano que eu disse sim. Um ano. Ainda não tenho um ano. E eu ontem fiz aqui uma retrospectiva a preparar-me mentalmente e espiritualmente para ir de viagem. E eu assim, meu Deus, se eu não tivesse dito sim há um ano, então o que é que aconteceu? Com o impacto e tantas vidas transformadas, e que nós já fizemos aqui lives, vocês já fizeram lives com pessoas minhas, como o caso da Dora, como agora tem um rapaz que é o Pedro. Pá, tem tanta gente já, a Xana, que tinha uma cirurgia marcada por uma operação à uma hérnia cervical, que é uma cirurgia bastante Arriscado. complicada, e ela cancelou por resultado melhorias rápidas com a utilização do X39, atenção. Então isto foi muito no início, Alexandra. Então são tantos resultados que eu tenho tido ao longo do dia que quanto mais partilho, a empresa recompensa-nos. Já consegui, Rui, cumprir um sonho, que era ir ao Dubai. Não só eu e levar a minha família, que foi só incrível passar os meus 41 anos a ver no Burj Khalifa, o sítio mais alto do mundo. Hã? Incrível, e quem tiver a oportunidade aconselho a ir. Um mês a seguir, aliás, 3 semanas depois, a empresa recompensa-nos uma semaninha com tudo pago em Dubrovnik, que foram umas férias maravilhosas, Rui. Espetacular, foi maravilhoso. Incrível. Adorei. Já está Bahamas, né? Já está Bahamas, Rui? Já está Bahamas, certo? Sim, praticamente. 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 Pronto, tu Sim, já estás lá, não sim, também estou interessa. lá. Bahamas já no início do ano, em fevereiro. E agora, amanhã, malas aviadas para Los Angeles. Que eu nunca fui à América, vai ser a minha primeira vez. E quer dizer, o meu sim há um ano, não foi 10, foi um ano. O que é que já me aconteceu? Quantas vidas foram impactadas? Pessoas que viviam na dor, anos e anos e anos na dor, hoje vivem uma vida extraordinária, com qualidade de vida e que estão a impactar outras tantas pessoas pela sua melhoria, pelos seus resultados. Nem sequer sou eu que estou a dizer, são elas. Porque eu partilho o quê? O resultado do meu pai, eu partilho aquilo que eu sinto em mim. A energia, a boa disposição, a recuperação pós-treino. Eu apenas consigo falar da minha história e da história do meu pai. O meu marido, um problema no ombro, anos e anos e anos. Todas as noites acordava com dor. É o final do mês, uma maior lubrificação a nível da cápsula humeral. Quer dizer, tantos resultados que eu digo assim, não posso calar. E neste momento, eu não sei quanto a ti, mas eu acho que o fogo, nós partilhamos do mesmo fogo. Temos que falar com o máximo de pessoas possível. Eu não consigo calar. É impossível eu ver alguém com uma dor ou que não esteja tão bem e ficar calada. É altamente, não dá, é muito mais forte do Claro, que eu. E, claro. e vou-te dizer, e eu às vezes a gente não interessa aquilo que as pessoas pensam, simplesmente eu tenho que chegar à informação. Aquilo que a pessoa faz com a informação que recebe é com ela.
Olha, Irena, esta conversa, isto é como as cerejas, quando mais a gente conversa, mais vontade tem de conversar, né? Mas, acima de tudo, pronto, já estamos um bocadinho longos, mas eu queria aqui falar um pouquinho, para terminarmos, eh, em toda a comunidade, e que nós chamamos muitas vezes comunidade do bem, porque esta divulgação, esta partilha, para já, toda a gente pode e deve começar por utilizar o produto e depois visualizar a possibilidade de, partilhando os seus próprios resultados, também ter aqui uma oportunidade, porque toda a gente merece viver na abundância, pelo menos toda a gente tem bom coração, viver na abundância, quer seja na abundância de bem-estar e saúde, quer seja na abundância de saúde financeira também, porque também é importante. E viajar é tão importante, abre-nos a mente, faz-nos tão bem, porque só temos uma vida. Ou por outra, só temos uma morte, porque vida temos todos os dias, então há que aproveitá-la, não é? Mas acima de tudo, dar a perceber às pessoas que não é porque isto funciona porque tu és fisioterapeuta, ou não funciona comigo porque eu sou enfermeiro, ou com X, Y ou Z porque são médicos, ou seja o que for, mas que realmente nós temos aqui desde o pedreiro, desde o carpinteiro, desde o médico, advogado, etc. por aí fora. Portanto, aqui eu no outro dia eu estava a falar com a doutora Susana Marques, ela disse uma coisa deliciosa que a avó dela dizia. Ela dizia, a minha avó não sabia ler nem escrever, mas dizia sempre uma coisa: filha, quando te batem à porta, tu perguntas quem é, não perguntas quem foste. E isto realmente é delicioso. Porque nós aqui, toda a gente é bem-vinda. Quem vier por bem, como dizia Zeca Afonso, quem vier por bem, venha, venha também. E acima de tudo, que vai encontrar aqui um sistema completamente montado de pessoas que estão aqui para ajudar, pessoas que respeitam o trabalho de cada um. E estava a lembrar-me disto, estava-me a lembrar que está aqui a Teresa Teo Novo, em linha, connosco, que foi uma pessoa que tu contactaste, que é amiga dos teus pais, que é amiga da família de longa data e que tem assistido a algumas transmissões minhas também, e que no outro dia pusemos a falar, nem sabia sequer desse grau de amizade com com a tua família, e ela falou-me em ti e eu disse, está em ótimas mãos. E realmente esta entreajuda entre nós, o facto de haver formações e apresentações, isto realmente é atrativo, porque ninguém precisa de vir para aqui formado. Ela vai se formando e vai podendo realmente usufruir de rendimentos à medida que se forma. Este sistema é realmente incrível e nós temos a sorte de estar integrados num sistema, o Sistema Nacional Português, e que eu estou também a introduzir aqui no sul da França. Ele realmente permite a qualquer pessoa fazer maravilhas e ter uma vida de sonho. Concordas comigo? Completamente, completamente. Aliás, não precisamos de ter nenhum grau académico para partilhar aquilo que nós sentimos. É só partilhar. E depois, quem não sabe, tem que estar no início, tem uma equipa pronta para ajudar. Quem vê que eu quero também fazer isto, eu quero chegar a mais pessoas, existem mais pessoas a serem tocadas, existem mais pessoas que necessitam deste produto. E todas as pessoas necessitam deste produto, sem exceção. Sem exceção. Eu vou-te dizer, assim, muito rapidamente, os meus filhos, tenho dois filhos, um de 13, uma de 13 e um de 10. Quando eles estão assim mais ansiosos, que não conseguem dormir e que está na horinha deles por a situação, mãe, tens aí algum Silence Night? É que eu não estou a conseguir dormir. Eles pedem-me. Claro. Porquê? Porque sabem que vão conseguir dormir rapidamente, que não faz mal ao organismo e simplesmente o que vai acontecer é que vai ser um sono profundo, Reparador. reparador. Então, mãe, quando tenho alguma dor, principalmente a minha filha, quando está assim mais menstruada, mãe, estou cheia de dores de barriga, põe lá aqui um patch dos teus. Já está, e eles agora já vão fazendo perguntas, olha lá, mas este é para quê? Este é para quê? Porque nós temos o X39, mas além do X39 temos outros, não é? Nós sabemos. E, claro, a criança raramente precisa do X39 porque tem as células estaminais todas ativas. Mas existem outros que nós utilizamos, nomeadamente o ION, etc., que são específicos para as inflamações, para a dor, para acalmar, etc. Então, eles próprios já vão percebendo qual é o adesivo, o PETs que vão colocar no corpo deles para determinada situação. Claro. Isso é fantástico.
Olha, Helena, é assim, foi maravilhoso. Eu acho que fiz a live mais longa até agora. Eu peço imensa desculpa às pessoas que realmente pensam. Bem, sabes que isto chama-se, estas lives, chama-se 39 histórias, momentos à volta do bem-estar, e teoricamente eram feitos para fazer em 39 minutos, porque era a ideia, era brincar exatamente com o 39. Mas bom, nós sabemos que há situações em que não nos podemos realmente permitir a estar apenas 39 minutos com a pessoa quando ela tem tanto para dizer. Eu vou-vos só deixar, porque isto daria pano para mangas, continuaríamos aqui o resto da tarde, mas eu vou-vos deixar apenas com um vídeo que para mim faz todo o sentido e vou-me despedir exatamente desta forma, que é um vídeo que alerta toda a gente. Toda a gente vai envelhecer, ok? Isso é inexorável, portanto, nós vamos passar por lá, aqueles que tiverem essa sorte, mas convém que realmente envelheçamos com bem-estar, com saúde, porque uma esperança de vida aumentada como temos hoje, mas a ver o que está a passar com os nossos idosos, dá vontade de dizer não obrigado. Só que essa preocupação com o envelhecimento não começa quando formos velhos, começa Agora. jovem, agora, e então eu vou passar este vídeo e terminamos por aqui. Agradeço a Obrigada, presença de Rui. todos, obrigado a ti, Beijinho, foi obrigada. fantástico. E vamos nos ver agora em Los Angeles, segunda ou terça-feira, né? Tu vais chegar quando a Los Angeles? Segunda, Segunda, eu também. Segunda por volta das 3 da tarde, 3 e um quarto da tarde, mais ou três menos. e um quarto, Ok, exatamente. então pronto, vemo-nos em Los Angeles e olha, mais uma vez agradeço imenso a tua participação Obrigada, e, eu. e até breve, até nos encontrarmos lá, pelo menos para já é isso, não é? E vou só então colocar aqui o vídeo, se ele me deixar aqui poder partilhar, porque está complicado que esta barra não nos aparece. Isto é a situação dos programas ao vivo. Bom, eu queria mesmo partilhar, se ele me deixasse, não é? Ok, eu penso que. Exato, já está. Então, vamos lá. Então vá. Uma santa tarde para todos, com muita luz, e depois voltamos, quando voltarmos de Los Angeles, voltamos à atividade aqui com estas lives. Obrigado a todos e até breve. Como serão os últimos 10 anos da sua vida? Será que ainda será suficientemente rápido para brincar com os seus netos? Será suficientemente forte para aproveitar de cada momento? Será que poderá envelhecer com vitalidade? Ou irá envelhecer na doença? São horas de tomar decisões.